Você abriu aí Filipenses capítulo 1, você de casa. Filipenses capítulo 1, você vai para o versículo 27. Você vai virar a tua página e vai para o verso 27 de Filipenses. Vamos ler a palavra. Filipenses 1, 27 diz assim: portai-vos como cidadãos dignos do evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica, sem de maneira alguma vos deixar desconstranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles isso é sinal de perdição, entretanto para vós de salvação. E isso vem da parte de Deus, porquanto por amor de Cristo vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater, e agora que ainda enfrento. Que ouvis e que ainda enfrento. Me viram combater e agora ouvis que ainda enfrento. Amém? Até aqui, nós vamos estudar um pouco essa carta de Filipenses e eu quero dar o tema para você. Esse tema ele é progressivo. Eu vou continuar falando sobre isso alguns dias aí. Tá? As duas faces da verdade. As duas faces da verdade. Estão preparados aí? Duas faces da verdade. Eu estava, na segunda-feira pela manhã, eu estive na janela da minha cozinha e tem uma pombinha que pousa lá no quintal do vizinho, e eu fiquei olhando para ela, bem cedinho, que fui tomar uma água logo cedo, e olhando assim pela janela, vi aquela pombinha, gordinha, sempre é um casal, mas aquele dia tinha uma pombinha. E eu olhando para ela, e o Espírito disse para mim, como ele sempre diz com relação a pássaros, ele dizendo, olha, eu cuido de vós, eu cuido de vocês, porque ela estava gordinha, ela estava bem cuidada, ela estava de boa no galho. E eu desci o olho no varal de casa, pela janela eu vi o varal, no fundo de casa tinha umas toalhas, uns panos pendurados, haviam sido lavados, estavam ali secando. E o Espírito me disse, no meu espírito, ele testificou e falou assim, a igreja é igual esses tecidos, ela precisa ser lavada e ela precisa ser exposta ao sol da justiça, para ficar limpa. Suja ou limpa, ela é o que é um tecido, ela é um pano, é uma toalha, porém, lavada e exposta ao sol, a utilidade dela é outra, e ela precisa estar assim. E eu pude entender aquilo, e fiquei assim um pouco intrigado, eu entendi a fala, e fiquei pensando, nisso passou o dia, eu fui lendo, fui pesquisando, e ele falando comigo, e eu lendo a respeito do rapto da igreja na carta de Filadélfia, e lendo, estudando um pouco, ouvindo a palavra, falando com ele, foi passando o dia. Num dado momento ele me leva para essa carta de Filipenses. A igreja de Filipos, quem lembra da história aí, Alexandre o Grande, já ouviram falar? Tem até filme, não é? Então, a igreja estabelecida em Filipos, que é a carta aos filipenses, moradores de Filipos. Filipos foi fundada por Filipe, o macedônio, pai de Alexandre o Grande. Então essa cidade de Filipos foi fundada por ele. E num dado momento o apóstolo Paulo, agora convertido, vai lá e ganha grandes pessoas ali, algumas pessoas ali, melhor dizendo, e ele estabelece a igreja ali, ele funda. A primeira igreja da Europa é a de Filipos. E ele vai estabelecer a primeira igreja europeia, lá em Filipos, que já havia fundado a cidade, e ele começa a ganhar algumas pessoas, e as mulheres ajudam muito no início. A igreja de Filipos, ela historicamente tem a ajuda, o braço das mulheres foram muito atuantes, Lídia e outras, então foi algo assim muito forte, e ali ele estabelece. E eu lendo a carta, pesquisando, vendo tudo que está acontecendo, na época em que Paulo está escrevendo essa carta para Filipos, segundo historiadores, ele está preso
Lá no livro de Atos, no capítulo 28, no finalzinho, você vai perceber que Paulo está preso em casa. Então tudo leva a crer que ele está na sua casa preso em Roma. É uma prisão domiciliar, porém ele poderia receber as pessoas livremente. E ele recebia. As pessoas que vinham de outras igrejas, vinham de outras regiões, vinham falar com ele. E ele ficou sabendo de algumas coisas de Filipos. E ele ele escreve uma carta justamente para os filipenses. Então é uma carta para a igreja de Filipos. E ela representa, nesse contexto, a mim e a você, representa a igreja. Ela representa a nós. Os filipenses aqui estão representando a igreja, num contexto muito, mas muito parecido com os tempos atuais. E ele escreve para lá. E você vai percebendo na fala dele algumas coisas, como ele diz: ó, portai-vos como cidadãos dignos do evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firme, num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica, ou seja, da boa notícia, em prol da boa notícia do evangelho. Então ele está escrevendo. Mas se você virar um pouco a tua página, você vai ver o descortinar, porque Paulo muito inteligente. Paulo tremendamente inteligente. E inspirado pelo Espírito, ele vai escrever para os filipenses. E eu vou narrar um pouco disso, nem sonho, eu vou parar ou terminar hoje, mas nós vamos estudar um pouquinho sobre o que ele vai falando. Você vai vir aí a tua página, você vai ver no verso 8. Ele diz assim, ó o apreço, o cuidado que ele tem com os filipenses. Ele diz assim: Deus, verso 8, 1:8, Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós. Filipenses 1:8. Ele está dizendo, é uma carta, ele está falando para a igreja, fala: Deus é testemunha. Então ele está fazendo uma saudação, agradecendo. Ele diz assim: Deus é testemunha da saudade que eu sinto de todos vós, com a terna misericórdia de Cristo Jesus. E ele diz: eu suplico isso em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento, a fim de que possas discernir, ou seja, identificar o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, plenos do fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Verso 9, eu suplico isso em oração, que o vosso amor fraternal cresça. Se é para crescer, porque ainda está pequeno, ele tem espaço, ok? Vai lendo isso comigo e vai entendendo isso. Cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Então não está o entendimento completo. Amém? É em todo entendimento. Então ainda não está completo. A fim de que possas identificar, discernir o que é melhor. Eles ainda estão um pouco perdidos, não estão identificando muito bem o que é melhor. E ele diz mais: para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Eles ainda não estão prontos. Eles ainda têm alvo de repreensão e ainda há impureza. Eles não estão prontos. E Paulo está escrevendo: olha, para que vocês sejam puros, para que vocês se tornem, para que vos torneis puros e irrepreensíveis. Porque por enquanto ainda há motivo de repreensão. E lembra que ele está preso em Roma, está escrevendo para eles com todo esse carinho, esse zelo de pastor, um zelo apostólico, pastoral, e mandando para a igreja de Filipos essa carta e falando com eles. Então você percebe que pela a sua forma de escrita, muito equilibrada, muito inteligente, saudando, ele vai falando, mas ele está preocupado. Paulo, ele está muito preocupado, ele está zeloso, ele está muito zeloso. E eu quero responder para você aqui o tema, antes da gente continuar aqui em Filipenses, eu quero responder algo para vocês, porque estava acontecendo em Filipos, lá na cidade de Filipos com os filipenses, estava acontecendo com eles o que acontece comigo e com você, acontece conosco, e no contexto aqui é o contexto da igreja de Filipos, porque Paulo está preocupado com eles,
Por quê? Eles estão vivendo uma parte da verdade, uma face da verdade. E para responder o tema aqui das duas faces da verdade, eu preciso ler primeiro o João 3,16, que está aí na tela. Você deve ter decor isso, todo cristão tem isso decor, ou já ouviu, porque é o primeiro versículo que vem na nossa mente. Quando a gente começa a estudar a palavra, esse é o João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Certo? Ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele deu o Filho, ele deu Cristo, ele deu o seu Filho unigênito. Aqui é único, é o que ele tinha na mão, é o único Filho, ele pega e entrega. Então quando ele entrega esse Filho, ele entrega com uma finalidade. Cristo é o quê? É a verdade, ele entrega esse Filho. Mas o mesmo Evangelho de João, no verso seguinte, no capítulo 14, você leu 3,16, mas o 14,16 fala outra coisa. O 14,16 diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, ou outro consolador, ou outro igual a mim. Ele vai dizer assim, vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre, não de vez em quando, sempre convosco. Para que ele esteja sempre convosco. Quem? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará onde? Onde? Dentro de vós. Então você percebe nas duas leituras que no João 3,16 ele deu o Filho. E nós damos muita ênfase para o fato dele ter dado o Filho, e a gente esquece que ele também deu o Espírito. Quem que o Pai deu? Ele deu o Filho, mas também deu o Espírito. Ele deu o Filho, mas também deu o Espírito. O que é mais importante? O Pai ter dado o Filho ou o Espírito? O que é mais importante? O que é mais sério para nós? O que é mais perigoso quando eu não entendo isso? Nós temos uma tendência de valorizar mais o Pai dando o Filho do que o Pai dando o Espírito. Mas os dois textos estão dizendo, ele deu o Filho, mas em João 14,16 ele diz, dará o Espírito. Vou rogar para que ele também dê o Espírito. Ele dê o Espírito. Então veja bem, quando você olha para o rosto de alguém, nós costumamos dizer assim, eu estou vendo a face de alguém. Então eu vejo a face de Cristo, a face de alguém. Então você que está em casa, você vê a face de alguém. Quando você está frente a frente com alguém, face a face com alguém. Então você vê a face, é uma mesma pessoa. Porém essa mesma pessoa que você diz que está face a face, ela tem dois lados. Ela tem um lado da face e o outro lado da face. A face tem dois lados. Por isso que o tema, estou explicando para você o tema, porque as duas faces da verdade. Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. E esta verdade, que é uma pessoa, que é Cristo, ele tem duas faces. Essa verdade, embora ele tenha a face, mas esta verdade ela tem dois lados do rosto. Para você entender melhor, simplificar um pouco mais. Então, as duas faces da verdade. Existe uma verdade, porém duas faces dessa mesma verdade. A obra completa na minha e na tua vida só vai acontecer quando você entender isso aqui. O quê? Qual é a obra do Filho e qual é a obra do Espírito? Se eu não conseguir discernir e entender isso, eu vou correr o risco de ficar como Filipenses. Paulo estava preocupado, Filipenses provavelmente salva, ela não continuasse como ela estava, ela não iria reinar. Salva, é filha, é igreja, mas provavelmente ela não reinaria. E Paulo está preocupadíssimo com ela, porque ele está preso, ele não pode ir até lá, e ele insiste, melhor dizendo, numa carta e manda para
para os filipenses, em Filipos. E aí ele vai expor o que você viu comigo. Ele começa toda uma cortesia, ações de graça, ele vai falando coisas assim maravilhosas e vai citando, depois ele vai entrando em assuntos crescentes dentro da própria carta de Filipos. Então essa verdade, ela possui duas faces. Entenda bem, quais faces são essas? É simples para você compreender. Uma verdade é uma verdade, mas uma face chamamos de verdade objetiva. A outra face, verdade subjetiva. Não fique preocupado ou... Ai, que palavra, o que isso quer dizer? Você vai entender já. Então, a verdade, ela é intocável, ela é imutável, é verdade, ela tem ali a sua face, só que os dois lados. Verdade objetiva e verdade subjetiva. João 3,16, o pai deu quem? O filho. Ok? Ele pegou e deu o filho. O que é verdade objetiva? Para você não ficar preocupado, buscar dicionário, que essa palavra quer dizer? Deixa eu te explicar. O que é verdade objetiva? É toda a obra que a verdade, é toda a obra que o Pai vai fazer do lado de fora da minha vida e da sua. Objetiva, verdade objetiva, um lado da face, é aquela verdade que é feita aqui fora. Ela é feita do lado de fora. Ela não é feita de outro lugar, é do lado de fora. Por exemplo, Cristo fez o quê? Foi dado para nós. Ele amou o mundo que deu o Filho unigênito. Para quê? O que ele fez? Ele morreu. Onde que ele morreu? Do lado de fora. Ele morreu lá em Jerusalém, ele foi crucificado lá fora. Além de ser do lado de fora, é num período de tempo que não é o nosso, faz 2000 anos. Então isso é uma verdade, é imutável. Só que é do lado de fora. Então isso que é do lado de fora chama-se verdade objetiva. Então, essa verdade objetiva é citada em João 3,16. Então ela é uma obra que ela é feita do lado de fora, fora do meu tempo, e fez aqui. Esta obra é a obra objetiva, é a obra do Filho. É a obra de Cristo. Cristo, ele realiza uma verdade objetiva do lado de fora. Ele vai fazer isso do lado de fora. Então, tudo que Cristo fez é verdade, porém ela é uma verdade objetiva, porque é uma obra feita do lado de fora. Ele não fez essa obra dentro de mim. Então, verdade objetiva guarda isso. É toda a obra que o nosso Criador, que o Altíssimo, que o Pai, está enviando o seu Filho para fazer do lado de fora. Gravou? Selou isso no teu espírito? Isso é verdade objetiva. É toda a obra que o Filho faz fora de mim. Essa obra faz o que comigo? Me salva. O que eu faço? Nada. É uma verdade objetiva da qual quem fez foi Cristo. Eu faço nada, eu só creio no que Ele fez. Isso me salva. A verdade objetiva me salva. Por que objetiva? Porque o objeto da salvação é Cristo indo para a cruz, derramando o seu sangue e ressuscitando. Verdade objetiva, a obra que Ele fez aqui fora. Essa verdade objetiva vai me valer para me salvar. Toda pessoa que vai ser salva, ela é salva porque crê nesta verdade. Nesse lado da face, é uma verdade objetiva, uma obra objetiva porque fez do lado de fora. Ele não foi crucificado dentro de você. Ele não foi crucificado, ele não carregou a cruz dentro do meu coração, ele não ficou cumprindo o ministério, foi da obra tudo do lado de fora. O meu papel é crer no que ele fez. Amém? Então, verdade objetiva. Toda a obra que o Altíssimo faz do lado de fora, faz fora de mim. Ok? João 14,16 fala de uma obra do Espírito. O Espírito Santo, ele vai fazer uma obra dentro de mim. Isso chama-se verdade subjetiva, porque eu me submeto a ela. Então, verdade objetiva é a obra que o Altíssimo faz aqui fora, fora de mim. E verdade subjetiva, objetiva fora, subjetiva dentro. Objetiva, Cristo fez, subjetiva, o Espírito faz. Então, Cristo fez uma obra objetiva, eu creio, sou salvo. Aí agora o Espírito vai vir, lembra que ele falou, preciso enviar outro,
Porque a obra objetiva eu fiz, está consumada. Quando ele dá aquele brado na cruz e diz assim, está consumado, ele está dizendo assim, a minha obra, a parte da minha obra objetiva já está pronta, não tem mais nada para eu fazer. Está tudo ok agora, tudo zerado, passou a régua, está nivelada, aprumada, está pronta. Tetelestai, né? Está consumado. Pronto, obra objetiva. A obra que Cristo fez, do lado de fora. E o que eu faço? Creio e sou salvo. A obra objetiva de Cristo me salva, quando eu creio nela. Não tem outro meio de ser salvo se você não crê que Ele morreu, viveu, morreu e ressuscitou. Na sua ressurreição está exatamente, eu crendo em tudo isso, na sua ressurreição está a minha salvação. Aí ele diz, eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar outro, porque esse outro não vai fazer a obra aqui fora. Precisa fazer uma obra dentro. Então agora Ele vai trabalhar com outra face da verdade, que é a verdade subjetiva. Porque o Espírito agora não trabalha fora, ele trabalha dentro de mim. Isso é verdade subjetiva. Por que sub? Porque eu tenho que me submeter a ela. Ok? Objetiva. Ele é o objeto da salvação. Eu creio, pronto, estou salvo. Subjetiva, me submeto agora a uma obra interna. Essa obra do Espírito Santo não é mais aqui fora, é aqui dentro. Amém? Até aqui, amém? Então, verdade subjetiva é toda obra feita dentro, lá de dentro, dentro de mim. Então, verdade, eu vou voltar nesse assunto esses dias aqui, isso é só uma base bem simples para você compreender. Que a obra de Cristo, ela foi completa da parte dele, mas ainda falta para mim. Porque o que ele quer é que eu reine. Então, só a obra objetiva não me permite reinar. A obra objetiva me salva, quando eu creio nela ainda. Se eu não creio na obra que ele fez, não tem como ser salvo, porque é só ele que pode salvar. E essa obra objetiva ele fez aqui fora. Agora que eu estou salvo, que eu me dobrei a ele, que eu creio nele, que eu dei a vida a ele, que eu me entrego a essa verdade objetiva, o Espírito vai habitar em mim para trabalhar com a verdade subjetiva. Dentro de mim. A obra agora não é fora, agora é dentro, do lado de dentro. Então, recapitulando, verdade objetiva, salvação, e verdade subjetiva, reino. Amém? Guarda isso, a gente vai voltar a isso esses dias bastante. Isso é só o começo, porque eu vou sair disso, essa verdade vem para dentro de mim. Quando a verdade subjetiva, que é o Espírito, vem para dentro de mim, e eu dou liberdade para ela, ou seja, eu dou liberdade para o Espírito, isso gera em mim alegria. Você conhece crente que está emburrado, triste, frustrado, de ter dado a vida a Cristo? Então ele creu na obra objetiva, mas ele vive emburrado, ele vive triste, ele vive acabado. Porque a obra subjetiva ele não está permitindo que seja feita. Então ele não está apto para o reino. E o apóstolo Paulo está preocupadíssimo com a igreja de Filipos justamente por isso. Porque a igreja de Filipenses, ela creu, ela nasceu de novo, ela crê na obra de Cristo, ela acredita que Cristo morreu, ressuscitou, ela crê na obra objetiva, ela é salva. Ganharam ali muitas pessoas, estabeleceu uma igreja na cidade de Filipos, só que ela está tendo problemas. E Paulo fica sabendo disso lá em Roma. Então ele agora está muito zeloso com relação a ela. E isso mexeu comigo porque trouxe um zelo para mim, já que eu prego o reino. Sem a verdade subjetiva, ninguém vai reinar. O máximo é ser salvo. Porque você crê na verdade. A verdade objetiva aqui, pelo menos, eu creio que ninguém duvida que Cristo morreu e ressuscitou. Então nós vivemos essa verdade objetiva. Você está salvo. Você é filho, é filha, ok, está tudo bem, que maravilha, estou salvo. Porque eu creio, é verdade objetiva. É objeto da minha fé, é o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição. Estou salvo. E Cristo agora roga ao Pai para enviar outro para fazer agora, o outro lado da face da verdade da sua ação dentro de mim, com uma verdade subjetiva. E a igreja de Filipos está vivendo um problemaço. E Paulo fica intrigado e ele vai falando com eles, ele vai conversando com eles, ele vai abrindo o coração para eles. E ele vai dizer algo muito interessante, porque Filipenses, eles estão vivendo só uma face, só a face objetiva. Eles não estão vivendo a face subjetiva.
Estão tendo muitos problemas. Você vai ver aqui comigo agora. Então Paulo está muito preocupado. Filipenses capítulo 2, olha aí o verso 1. Filipenses 2, 1. Você vai ver o diálogo dele. Já passou o capítulo 1 e ele está no 2 agora. E não é uma carta que ele está enviando para uma pessoa, para um líder da igreja, um diácono da igreja. Não, é uma carta aberta para a igreja de Filipenses, está preocupado com ela. E o Espírito Santo está preocupado, se é que podemos dizer assim, para que a gente entenda. Ele não se preocupa, mas para você entender que há um zelo, vamos mudar a palavra, ele está zeloso por nós. Capítulo 2, verso 1, ele começa a escrever e diz assim: portanto, ele diz dessa maneira, se por estarmos em Cristo, ou seja, a verdade objetiva, beleza. Temos algum poder, temos algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão. Ele tem uma vírgula e ele diz assim, completai a minha alegria. Paulo não está alegre por completo. Quando ele olha para Filipenses, ele está dizendo para ele, fala, está faltando alguma coisa. Eu não estou alegre, completa a minha alegria, porque nós estabelecemos a igreja aí, ele é um apóstolo falando para os seus filhos da fé, falando para a igreja, e ele está dizendo, completa a minha alegria. Se ele está dizendo completar, é porque ela não está completa. Ele não vai pedir algo que já estaria pronto. Você está dizendo completar a minha alegria, porque está faltando algo. Como ele diz em cima, se por estarmos em Cristo, ou seja, a verdade objetiva, ok. Mas ele vai dizer, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. E ele vai dizer, um só espírito, uma só atitude. Ele está falando de unidade. Ele está cobrando algo que Filipenses não tem. Só que para ter essa unidade, precisa uma verdade subjetiva ser vivida, e não está sendo. E ele está muito preocupado. E ele vai dizer assim, nada faças por rivalidade, e nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmos. Tem uma palavra aqui, considere. Considere, ele está dizendo assim, faça de conta. Projete como se fosse, é como se fosse. Ninguém é superior a ninguém, mas considere como se fosse. Porque vocês não brigam. É como se Paulo dissesse para eles, vocês me consideram um apóstolo, vocês me consideram como apóstolo, como alguém que estabeleceu, plantou a igreja. Então comigo vocês não contendem. Por que vocês não contendem comigo? Porque a mim vocês consideram, não sou, mas consideram como superior, então não contendem. Mas fica brigando entre vocês. Imagine uma casa de 7 filhos. Pai, mãe, 7 filhos. Ok, família grande, né? Aí, os filhos, uma escadinha, tudo meio parecido, briga, se contenda, entra em contenda, há problemas. É preciso que o pai, a mãe entrem e tragam essa divisão, essa separação, acalmam os ânimos, mas essas crianças, esses filhos, não confrontam, porque eles consideram os pais superiores a eles, então eles vão contender com quem é igual. Aí Paulo está dando uma fórmula, faz assim, vocês vivem brigando, se degladiando, está entristecendo meu coração, em vez de vocês fazerem isso, completa a minha alegria. Eu vou dar uma fórmula para vocês, é simples, considere o outro superior, considere ele como se ele fosse melhor, é o que ele está dizendo, cada um considere com toda a humildade, pensando no outro, considere, não que mas considere como se fosse, considere com toda a humildade as demais pessoas superiores, porque daí não vai ter problema. E ele continua dizendo, cada um tenha zelo, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Ou seja, ele está combatendo o egoísmo dentro da igreja de Filipenses. Uma igreja que está vivendo falta de unidade,
está vivendo egoísmo, ela está dividida, ela está tendo problemas, ela não está conseguindo ter unidade e está deixando Paulo triste, pelo menos não alegre por completo. Paulo não está alegre completamente, está escrevendo para eles dessa maneira, combatendo então o egoísmo. E aí ele vai dar um exemplo, ele sai de cena e ele começa a dar um exemplo. Quem? O próprio Cristo. E ele diz assim no verso 5, ó, tende em vós o mesmo sentimento. O sentimento é aqui fora ou é aqui dentro? É dentro. Então ele está falando, vocês têm que viver uma verdade subjetiva. Porque não é dúvida, não há dúvida que vocês creem em Cristo. A verdade objetiva vocês vivem aqui fora. Vocês creem em Cristo. Mas é preciso viver uma verdade subjetiva dentro. E eu vou dar um conselho. Tende em vós o mesmo sentimento, o sentimento é dentro, que houve também em Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E ele diz assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Acabamos de cantar isso. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Paulo vai dar uma ideia, ele vai dar uma direção, e ele vai falar sobre isso com os filipenses. Fala assim, vocês estão vivendo uma verdade objetiva, muito boa. São de obras. Se você ler a carta de Filipos, eles mandavam dinheiro, oferta para Paulo. Eles sabiam que Paulo passava necessidade. Eles mandaram 3 vezes ofertas. Eles se juntavam, eles eram prestativos. Então, eles faziam isso para Paulo. Paulo era grato. Você vai ver Paulo agradecendo pela carta no início. Ele agradece. Eles tinham zelo pela vida de Paulo. Só que com tudo isso, Paulo está triste. Por quê? Porque eles estão vivendo uma verdade objetiva, crendo quem é Cristo, sendo salvos, mas não estão sendo aptos para reinar. Por quê? Porque eles não vivem a outra face da verdade, que é a verdade subjetiva. Eles não estão vivendo. E aí eu pergunto para o Espírito, pergunto para ele, falo, será que nós estamos vivendo essa verdade também subjetiva ou estamos igual Filipenses? Será que você está igual Filipenses? Eu, nós, você que nos vê? Como nós estamos fazendo? E ele está dizendo para eles. Aí ele começa a dar exemplo, falar, o maior exemplo que nós temos, o próprio Cristo. Abriu mão de tudo por nós. Então toma ele como exemplo. Mas ele continua dizendo, verso 12. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecesses, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a verdade objetiva. Ou seja, colocar em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Ou seja, vocês vivem uma verdade objetiva, mas na prática parece que isso não é verdade na vida de vocês. Você crê aqui fora, mas aqui dentro você não faz nada. Dentro de você, velho homem, está tudo ressuscitado, velho homem, parece imundão. Está tudo perdido. E ele está dizendo para eles, dessa maneira, vocês agem diferente. Coloque em prática essa verdade objetiva que é Cristo ressurreto e põe para dentro. Começa a expressar isso. Torna isso prático. Torna essa reverência prática. É preciso praticar o que você aprende do Cristo que fez a obra aqui fora. E o Espírito que está dentro vai me ajudar. Aí ele diz, pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar de acordo com a sua boa vontade. Sabe o que ele está dizendo aqui no verso 13? Que é Deus quem produz tanto o querer quanto o realizar. Deixa eu te falar o que é que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, do lado de dentro o Espírito fala, perdoa. Aí ele fala, o que é mais comum se ouvir? Bem que eu queria, eu não consigo. Paulo está desmascarando e dizendo, não é que não consegue, você não quer. Porque o querer já está aí.
Não adianta vocês quererem enganar o Espírito. É você que não está querendo, você que está barrando. Não é falar que você não consegue, você não quer perdoar. Você não quer fazer, você não quer cultuar. Você não quer, dentro de vocês não querem, então não fale isso para mim. Ele está dizendo para Filipenses. Você vai ver que vai engrossando o assunto dele com os filipenses. E vai engrossando. E ele fala, faz tudo sem murmuração. Por que ele está dizendo isso? Porque existe murmuração quando faz. Por que tem murmuração quando faz? Porque aqui dentro não estão fazendo, não está vivendo uma verdade subjetiva. Vive de qualquer maneira na murmuração. E ele está dizendo, faz tudo sem murmuração e nem contenda. A igreja de Filipenses, ela está um caldeirão, ela está fervendo, ela está bem complicada. E ele diz mais, para que vos torneis puros, de novo ele vai usar essa palavra, puros e irrepreensíveis. Por quê? Porque não era puro e nem irrepreensível. Tinha algo para ser limpo, para ser puro tem que ser limpo pela palavra, e tinha que ser irrepreensíveis. Filhos de Deus inculpáveis, por enquanto vocês estão tendo culpa no cartório. São salvos, são filhos, mas a verdade subjetiva não está sendo real. Vocês não estão praticando, não está deixando o Espírito agir dentro de vocês. Você sabe o que é para fazer, mas não faz. Finge que não ouve. Finge que não é com vocês. E ele diz assim, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil, que corri e trabalhei. Você vê que o assunto de Paulo começa a engrossar com eles. Falou, não quero chegar naquele dia, no dia do tribunal de Cristo, e vocês ficarem na grande tribulação, vocês ficarem no milênio para ser disciplinado, e eu olhar para vocês e parecer que o meu trabalho foi tudo inútil, porque vocês não estão dando vazão para a obra da verdade subjetiva. Só vive a verdade objetiva, são salvos, mas eu não quero isso, porque Cristo também não quer. E ele vai dizendo, contudo, ainda que verso 17, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta, juntamente com o sacrifício e o serviço provenientes da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós, e pelo mesmo motivo, alegrai-vos e acompanhai-me nesse júbilo, porque eles não estavam acompanhando nessa alegria interior. Era só contenda, só murmuração, porque eles viviam uma verdade autêntica, porém era uma verdade aqui fora. A verdade de fora, eles não permitiram que o Espírito levasse e manifestasse lá dentro. E aí eles entram numa contenda, eles entram num problemaço. Filipenses está vivendo um grande problema. Ela não vai reinar se ela continua assim. Ela não consegue reinar se ela prosseguir dessa maneira, porque chega aos ouvidos do apóstolo Paulo que a igreja de Filipenses ela está tendo problemas, ela está tendo intrigas, está tendo brigas, e ela está toda fracionada, porque existe algo terrível lá dentro. Ele ficou sabendo de uma briga lá dentro de Filipenses, uma briga horrível lá. E essa briga era de pessoas muito importantes e começou a ter problema com a igreja. A igreja começou a fermentar porque a palavra mesmo diz que um pouquinho de fermento, Gálatas 5:9, vai dizer que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, ele está dizendo para eles, mandando uma carta, e pela primeira vez, ele vai fazer uma repreensão aberta e vai dar nome aos bois. E ele vai falar, vamos pular o capítulo 3, a gente vai voltando pela semana, mas hoje vamos ao que interessa aqui, o que ele mandou ministrar hoje. Vai para o capítulo 4. Você vê que começamos no 1, ele está caminhando, e ele vai chegar, ele vai dizer assim para o Filipenses, no capítulo 4, verso 1. Ele diz, portanto, meus irmãos, a quem amo, e de quem tem, de novo ele vai falar a palavra saudade. Eu tenho saudade, eu estou longe, mas eu estou sabendo. Eu estou com saudade. Diz assim, minha alegria e coroa, eu vejo vocês como uma coroa para a minha vida. Ele diz, permanecei firmes
no Senhor, amados. E ele vai fazer no verso 2 um pedido desesperador, ele vai suplicar. Ele suplica, falou: suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Porque essas duas mulheres, Evódia e Sintique, faziam parte da fundação da igreja, trabalharam no evangelismo, elas eram, sabe, pau para toda a obra. A igreja de Filipos, ela foi fundada com os braços das mulheres, o empenho das mulheres. Isso é uma palavra que deveria ser para a rede de mulheres. É um empenho tão grande das mulheres. Mas em algum momento essas duas, a palavra não relata, tiveram contenda, tiveram briga. E essa briga, por elas serem influentes, inteligentes, importantes, começou a trazer fermento. Então cada uma tinha a sua razão, não abria mão de si, só vivia a verdade de fora. Só vivia a verdade objetiva, não conseguia abrir mão de si e viver a verdade subjetiva. E mantinham naquela dureza uma com a outra, brigando. E isso começou a fermentar toda a igreja. Porque a briga das duas começou a ter problemas, começou a haver contenda, começou a haver divisão, começou a haver um compartilhamento de razões. Não é minha razão. E apresentando a sua razão, Evódia apresentava as suas razões, um grupo ficava do lado de Evódia. Aí Sintique apresentava as suas razões, um grupo ficava do lado de Sintique. E a igreja começou a definhar e não andar mais por culpa de duas irmãs brigando. Duas irmãs brigando dentro da igreja de Filipos, e Paulo está desesperado, porque essas duas brigando pode fazer toda a igreja perder o reino. Ela inteirinha pode perder o reino, e é culpa das duas. A única vez que é citado o nome delas é em Filipenses 4:2. Elas não sabem disso, mas a obra que elas fizeram foram tão ruins, tão nocivas para o reino, que ficou escrito pelos anais da história. Faz 2000 anos que cita o nome delas, para falar do que não se deve fazer dentro de uma igreja, do que não se deve fazer dentro do corpo de Cristo. E ele olha como que elas eram importantes. Ele diz no verso 2, olha, eu suplico a vocês duas que estão brigando, eu suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Se restabeleça, porque um dia teve. Ele está dizendo, restabeleça. Aí ele diz, ó, sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que a ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Você vê que elas eram um braço de ajuda, ministraram junto, elas eram ministras, elas ajudaram na causa do Evangelho. E agora ele está dizendo assim, é preciso que vocês... eu estou suplicando que Evódia e Sintique se restabeleçam a boa convivência no Senhor. E aí ele vai pedir para que alguém da igreja ajude elas. Tamanha gravidade, ele vai expor o nome, porque pastor não expõe nome. Mas aqui não tinha como, ele expunha esse nome, ou ele colocava isso na roda, ou a igreja poderia ser destruída no que diz respeito ao reino, não à salvação, porque a verdade objetiva elas viviam. Todo mundo aqui está salvo. Mas a verdade subjetiva não, porque não se dobra ao Espírito. Quando Cristo morre na cruz, e eu creio, essa verdade objetiva me salvou. Quando o Espírito Santo vem, vai trazer essa verdade objetiva para dentro de mim, para que ela agora seja subjetiva. Quando olhar para mim, vai saber que eu estou mudando, porque eu fui salvo. Então a verdade aqui fora, objetiva, veio para dentro de mim pela obra do Espírito, e agora eu começo a mudar e parecer justamente com Cristo. Então eu preciso disso comigo. São as duas faces da verdade. Então eu preciso viver isso, senão eu não reino. Aí o Espírito diz, perdoe. Não perdoo. Não faça fofoca. Filipenses estava vivendo fofoca, intriga, murmuração, desleixo na obra, estava vivendo tudo isso. E ela não era assim, porque ele está dizendo assim, ó, verso 3, eu peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, ou seja, olha, lê para elas, expõe para elas, fala para elas que eu estou suplicando para Evódia e para Sintique, que restabeleça, para de brigar, isso está acabando com a igreja, está destruindo a igreja. E o coração de Paulo triste é o coração do próprio Criador triste com a igreja.
porque ele é líder da igreja, ele é um apóstolo. E ele diz assim: eu peço a ti, leal companheiro de julgo, que as ajudes, pois ministraram comigo. Ou seja, tem valor nelas, elas têm valores, têm história, ministraram, evangelizaram, oravam, jejuavam, reuniam, tinham comunhão, era uma bênção, e de repente uma intriga, porque não deixa o Espírito mexer na alma e deixa a alma vomitar, e não vive a verdade subjetiva, a verdade do Espírito dentro. E aí a minha alegria não é completa, porque a tua salvação está ficando incompleta, porque a tua salvação ela é completa em Cristo no que diz respeito a ganhar a eternidade, mas no que diz respeito a reinar comigo, não. Eu preciso viver as duas faces da verdade. A obra de Cristo, ele deu Cristo. Quando ele dá Cristo, é verdade objetiva, que fora, ele deu o Filho, mas depois ele também dá o Espírito, verdade subjetiva. Então, o que é verdade aqui fora tem que ser verdade aqui dentro. Eu não posso falar que eu sou crente. Eu sou crente, sou cristão, mas a vida é toda destruída, uma vida toda errada, uma vida que não perdoa, que murmura, que reclama, que fofoca, que faz tudo de ruim, é infiel, é inleal, faz tudo errado. Por quê? Mas está salvo, é filha, é filho. Sintique e Evódia são salvas, elas ajudaram na obra, mas agora não. Agora elas estão precisando ser expostas à igreja, para que alguém da igreja de autoridade também as ajude. Paulo está movendo ainda em misericórdia, para que elas voltem ao contexto normal. Para quê? Para que a igreja de Filipenses volte a um convívio de uma vivência, de uma verdade subjetiva, do lado de dentro. Para que aqui dentro seja verdade o que eu professo aqui fora. Eu sou de Cristo, tá, mas como é a tua vida em Cristo, do qual você diz que é? Eu sou de Cristo, sim, mas como que é a tua vida de perdão? Você é fiel, você é amável, ele dá o exemplo lá atrás de Cristo, dizendo, olha, ele não usurpou, tem que ter o mesmo sentimento que ele teve. Ele tinha tudo, e olha que ele tinha tudo, ele era perfeito, ele tinha tudo para chutar o balde, ele aguentou até o fim, por amor a nós, por amor, ou melhor dizendo, amor do Pai, obediência ao Pai, Cristo vai. Então, esta obra subjetiva dentro de mim, ela é tão difícil, mas tão difícil, que ficou a maior parte para ser feita pelo Espírito. Só que ele é tão educado, mas tão educado, que ele não vai insistir muito com a igreja. Ele não insiste. Por isso, de tempo em tempo, você vê o próprio Senhor da lavoura cortando os galhos, varrendo e limpando a igreja para que ela possa fluir. Ele arranca o fermento, igual se arranca um câncer. Ele tira, porque está ferindo toda uma comunidade de Filipenses por causa da briga de duas mulheres, Evódia e Sintique. Nas outras pregações, ministrações, eu vou falar o que significa o nome dessas mulheres, o que elas representam. Fala-se muito pouco, mas o pouco que fala vai levantar a questão do que eu não devo fazer. Para quê? Para que eu reine. Se você quer reinar, você tem que se ajustar com o teu irmão. Você precisa ajustar com a tua irmã. Você precisa fazer de mãos dadas a obra que um dia você quis fazer. Não ora mais, não tem comunhão, não quer mais saber de nada. E começa a falar mal do outro irmão. Não, eu não tenho comunhão porque eu não gosto daquilo lá. E começa. Evódia e Sintique. E começa a ter problemas gravíssimos para toda a parte do corpo. A igreja de Filipenses está sofrendo. A notícia chega para Paulo. Paulo desespera. E ele começa a carta, eu só vou dar os cabeçalhos. Ele começa dizendo assim, vai ter a saudação, o prefácio. Ele vai fazer ações de graça e súplica. Aí ele vai falar assim, o sofrer e o avanço do evangelho. Ele está caminhando. Depois ele vai falar sobre a unidade dos crentes em Cristo. Aí ele fala da humildade e o fraterno amor cristão. Aí ele vai falar que os cristãos devem resplandecer. Então são cabeçalhos. Ele está crescendo numa carta. E aí ele fala que Paulo, depois ele envia homens de Deus. Estou lendo só os cabeçalhos. Aí no capítulo 3, aceitar a Cristo é o maior ganho. Ele está tentando fazer eles entenderem que o fato de viver a verdade
aqui fora, objetiva, é um presente, foi o maior ganho, foi você dar a vida a Cristo. E ele vai expor como que isso é bom, porque agora, esse Cristo que me ganhou, me chamou, essa verdade aqui fora, agora vai passar para dentro de mim, pela pessoa do Espírito. E ele vai seguindo, ele vai lendo. Quando ele chega no capítulo 4, ele fala assim, unidade e alegria em oração. E aqui ele é obrigado a revelar a razão dessa carta tão dolorida, ele está esperançoso de que essa carta vai resolver o problema de Filipos. Por quê? Porque Filipenses está vivendo a briga de duas irmãs, Evódia e Sintique, que estão ferindo toda a comunidade de Filipenses, dos Filipenses, em Filipos, a igreja de Filipos. Aí ele diz assim no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, não tenta se alegrar no homem, é no Senhor. Você vai se frustrar com o homem. Aí você fica brigando igual a Evódia. A tua alegria é no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente eu vos afirmo, alegrai-vos. Lembra que ele está preso. Mas ele está dizendo, tem que se alegrar. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Voltem a ser amáveis. Breve voltará o Senhor. A preocupação dele é revelada aqui. Ele fala, ele vai voltar. E vocês não vão reinar. Ele vai chegar. E vocês não estão aptos, porque vocês não vivem uma verdade subjetiva. Apenas uma verdade objetiva. Deu a vida a Cristo. Amém. Mas aqui dentro está tudo destruído. Não dá vazão, não permite que o Espírito que foi dado trabalhe. Por quê? Porque agora ele vai mexer dentro de mim. Eu não quero que toque na minha alma. Eu não quero que me regenere. Eu não quero. E aí eu começo a não querer. Mas ele opera em mim, tanto querer quanto efetuar. Mas eu digo, eu não quero. Mas ele opera, ele me ajuda, mas eu não quero. Ele respeita. Aí não reina. É o que ele vai dizendo. E ele diz, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplica, junto com a gratidão, com ações de graça. E aí ele vai dizer, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Concluindo, caros irmãos, absolutamente, aí ele vai dizer, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se tem algo de excelente ou digno de louvor, pensa nisso. Tudo que aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. A verdade aqui, essa é uma verdade subjetiva, dentro de mim, agora eu começo a praticar, porque dentro de mim mudou, então aqui fora eu começo a fazer como Cristo faz. E o Deus de paz estará convosco. E depois ele vai fazer a saudação final, e ele vai seguindo, mas eu vou ler Filipenses essa semana, pretendo continuar, porque é muita riqueza, é muita coisa. Eu vou falar muito sobre a verdade objetiva e a verdade subjetiva. Aquilo que ele faz aqui fora, a obra que ele fez aqui fora e a obra que o Espírito faz dentro. A obra dele fora me salva, a obra do Espírito dentro me habilita para o reino. Se você quer reinar, você precisa começar a obedecer o que o Espírito está dizendo à igreja. Por isso ele diz lá em Apocalipse, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque é o único meio de reinar. Depois é que ele vai falar, ao que vencer. Por quê? Mas eu tenho que ouvir o que o Espírito diz, ainda que seja espinhoso. Por que está espinhoso? Porque ele mexe com a alma. Ele quer ajustar de dentro para fora. Não, eu não quero viver essa verdade. Ele vai deixar. Porque Filipos está sendo repreendida para que ela venha de volta a recuperar algo que havia perdido por causa de Evódia e Sintique. E no meio do corpo de Cristo tem muitas e muitas Evódias e Sintiques. Muitos. Homens, mulheres, jovens, muitos que agem dessa maneira. Em vez de unir a igreja, separa. Em vez de juntar, espalha. E ele diz, quem comigo não ajunta, espalha. Elas estavam espalhando. Elas estavam trazendo problema, duas pessoas. Importantíssimas, a ponto dele declarar misericórdia, falou, levanta alguém, ajuda elas, porque não pode, tem que voltar ao que era. Senão elas vão... Eu sei que Paulo aqui, ele está com zelo, lá em Gálatas, depois ele revela, mas ele está com zelo, porque se elas não se ajustarem, o Senhor as corta, porque ele vai poupar Filipenses.
Ele vai poupar os filipenses, se elas não mudarem. Então, por misericórdia, está clamando e fala assim: alguém ajude elas a se ajustarem, porque senão serão cortadas. Então o Espírito está dizendo para nós hoje, você de casa, nós precisamos nos ajustar e viver a verdade aqui dentro, uma verdade subjetiva, porque a verdade objetiva de dar a vida a Cristo, reconhecendo quem Ele é, eu já dei, você também. Mas a verdade subjetiva é quando eu deixo o Espírito lidar aqui dentro. Eu vou dar muitos textos, muitos versículos que vão falar dessas duas verdades no decorrer da nossa vida. Hoje não, hoje era só mesmo para dar essa pequenina introdução. E eu aconselho você que não pode estar no sábado, acompanha a live, vai ficar lá no ar. Ouça para pegar continuidade, a todo um desenrolar do Espírito. Mas eu preciso ouvir o que o Espírito está falando para mim. Porque senão as coisas começam a dar errado. As coisas começam a não funcionar. As coisas começam a degringolar, né, que as pessoas falam, vai desencaixando as engrenagens e não anda. Por quê? Porque deixa de viver a face da verdade subjetiva. Cristo aqui fora, o Espírito aqui dentro. O que Cristo fez aqui, eu confesso, o Espírito pega essa verdade e traz para dentro, para que eu me transforme e seja igual a Ele. Verdade objetiva com a verdade subjetiva. O Pai deu o Filho, mas o Pai também dá o Espírito. Verdade aqui fora, para ser também verdade aqui dentro. Senão não reina. Amém? Ele quer a obra completa. Então precisamos abrir mão e colocar as nossas emoções em ordem. Como? Pelo Espírito. Verdade subjetiva precisa começar a acontecer na minha e na sua vida. E eu vou aconselhar você, eu vou indicar a você uma leitura. Leia a carta de Filipenses, ela é pequena, ela possui 4 capítulos. Leia esses 4 capítulos, leia ele de novo e deixe o Espírito continuar falando, porque eu vou continuar falando pelo Espírito o que o Espírito mandar falar, em cima de Filipenses. Porque Filipenses ela é muito preciosa, é a primeira igreja da Europa, é a primeira igreja que foi fundada na Europa. E aí Paulo tem esse zelo, esse carinho todo, e ficou apavorado quando a notícia chegou: olha, tem 2 irmãs brigando lá, e a igreja está toda dividida, está fermentada, está assim. Aí ele escreve para Filipenses, da prisão que ele estava. Ele poderia falar: esse povo não tem jeito mesmo. Não, mas ele é um apóstolo, há uma unção da qual ele expressa o cuidado do Altíssimo com a igreja. E o Espírito está expressando esse cuidado conosco. Nós já vivemos dores no passado, que não podem viver de novo, porque a nossa oração sempre foi que não haja mais esse tipo de dor. Por quê? Porque não precisa. Nós precisamos viver a verdade objetiva, salvação, e a verdade subjetiva, reino. Quem não viver as duas faces da verdade não reinará. O máximo alcança a salvação, o máximo. E eu não quero ser apenas salvo, eu quero ser salvo e reinar. E eu não quero naquele dia do tribunal ficar como Paulo, achar que foi tudo em vão, foi uma obra perdida, porque ele faz esse lamento para que ele não chegue lá aquele dia. E isso pareça no verso 16 do capítulo 2, quando ele diz: retendo firmemente a palavra de vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar. Eu quero ficar alegre de ver Ele coroando vocês. Ele está dizendo isso, que eu tenho motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil, que corri e trabalhei. Então, para que não seja inútil tudo que você tem ouvido, tudo que você tem aprendido, você que está longe tem ouvido e tem aprendido, para que não seja inútil isso, é preciso eu permitir que o Espírito complete a obra dentro de mim. Não adianta você levantar a mão, adorar. Cristo vai dizer assim, ó, se o teu irmão tem algo contra você, eu não quero nem a tua oferta. Pega a tua oferta, deixa no altar, larga lá, vai lá e reconcilia com ele. Mas é ele que tem contra mim. Pois é, mas você vai lá e reconcilia com ele. Depois você vem dar a oferta, porque se ficar igual está, evode e sinte que nem o teu dinheiro eu quero, não quero a tua oferta, porque eu não vou receber. Teu coração está longe de mim. Então é muito grave. Amém? E o Espírito me chamou a atenção para que nós não caiamos no problema de Filipenses, porque ele tem as suas maneiras de agir
Ele não vai perder as vidas por causa de Evódia e de Sintique. Aliás, ele não quer perder ninguém. Por isso que ele garantiu a salvação. Na salvação, ninguém tira da mão dele. O que ele está dando é um ato de misericórdia para que haja um reino do qual toda a igreja de Filipos esteja lá. Para que toda a igreja da Missão Paz e Vida esteja lá. Para que toda a igreja da Assembleia esteja lá. E por ali vai. A ideia dele é que todos estejam lá. Mas é preciso dar vazão para essa verdade subjetiva. Me submeto à voz do Espírito. Eu sei o que devo fazer, então faça. Não demora. O que tem de fazer, faze logo, porque o Espírito está clamando, ele está gemendo, ele está ajudando, ele é ajudador. E ele é advogado. Por enquanto, ele está em meu favor. Mas quando houver o rapto da igreja, o advogado vai junto. O advogado não vai advogar mais desta maneira como está aqui. Amém? Ufa, isso é só a introdução. Amém? A pregação vai começar depois. Vai ser agora sábado, domingo, vamos ir até onde ele quiser. Mas nós vamos viver essas duas faces da verdade. Porque o nosso Pai é verdadeiro, Cristo diz eu sou a verdade. Então nós vamos viver essa verdade nas duas faces. Tanto na verdade objetiva aqui fora, quanto na subjetiva com o Espírito aqui dentro. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você, para que você tenha a capacidade, a força vinda do Espírito, para você ajustar a tua vida. E não fazer como Evódia e Sintique. Ali é 2 mulheres, mas pode ser 2 homens, 2 jovens, vários jovens, várias mulheres, não importa. O que ele está dizendo é, precisa se ajustar, porque o alvo que eu tenho com vocês, filipenses, é que vocês reinem. E para reinar, precisa viver essa verdade no coração. É preciso amar. Se até o inimigo tem que amar. Então, está difícil, olha para Cristo. Ele conseguiu. Mas então eu vou conseguir também. Por quê? Porque o Espírito de Cristo está em mim. Para eu viver essa verdade dentro de mim. Amém? Feche os olhos. Eu vou orar com você. Você de casa, quero orar com você também. Talvez você não consiga liberar perdão. Então, é preciso liberar. Não fica bebendo esse venenão. Ele já mandou você perdoar, então perdoa, libera essa pessoa. Libera essa pessoa. Para que você seja livre, verdadeiramente livre. E, eu não consigo. Não, você não quer. Porque o Espírito opera, o querer e o efetuar. O Espírito é que vai operar. É só você dizer sim para a verdade que está dentro, subjetiva. Se falar sim para ele, você consegue. E começa a se ajustar. É fácil? Nunca foi. Mas vale a pena, porque ser um vencedor, quando vier aquela coroa na tua cabeça, você vai dizer, valeu a pena, compensou. Pai, queremos sim viver essas verdades, tanto ela, objetiva quanto subjetiva. Queremos a obra de Cristo, mas também queremos a obra do Espírito. Queremos que a tua obra seja na nossa vida de forma completa e a tua alegria seja completa. Queremos ser o motivo da tua alegria completa, da qual nós possamos viver tanto a verdade aqui fora do que Cristo fez, quanto a verdade aqui dentro do que o Espírito está fazendo. Então nos ajude mesmo, nos fortaleça para darmos uma resposta ao teu coração em primeiro lugar. E aí darmos uma resposta a essa geração em segundo lugar. E darmos uma resposta ao mundo que está perdido, ao mundo que está precisando, Pai. Que possamos ser um testemunho vivo de alguém que vive a salvação completa, uma verdade completa aqui fora e aqui dentro. O nosso sim de fora é o sim de dentro. O nosso não de fora é o não de dentro. Não somos 2 pessoas, mas somos uma pessoa. Um só corpo, uma só fé, um só Espírito, um só amor. Assim possamos ser, ó Pai, aqueles que tornam a tua obra digna. Quando olharem para nós, glorifiquem o teu nome. Quando olharem para nós, se dobrem a ti. Quando olharem para nós, reconheçam quem tu és. E eu te peço, Pai, no nome de Cristo, para que a tua mão de Pai venha sobre nós e nos auxilie. E que esses espíritos que operavam na mente, na alma, incitando, trazendo
palavras, murmurações, trazendo competições, trazendo brigas entre Evódia e Sintique. Que essa mesma ação espiritual seja banida da nossa igreja, seja banida da nossa comunidade, porque elas não estavam sabendo, mas nós por antecipação já estamos sabendo. Então que possamos viver numa perfeita harmonia, porque a igreja precisa crescer para a glória do teu nome. O reino, a palavra precisa ser pregada para a glória do teu nome. A unidade tem que ser exposta para a glória do teu nome. Quando somos um, o mundo clama. Quando somos um, nós podemos expressar ao mundo quem tu és. Na nossa unidade está a salvação da nossa família. Na nossa unidade como corpo está a salvação da cidade. Na nossa unidade como corpo está a salvação de todos aqueles que de nós se aproximarem. Pai, eu peço a Ti em nome de Cristo, como alguém que pela Tua graça, misericórdia, habilidade que Tu deste para reinar desde já na terra, eu invoco a Tua presença, o Teu Espírito numa verdade subjetiva, para que possamos ser melhorados nesta verdade e deixar o Espírito Santo que quer curar, curar, o Espírito Santo que quer operar, operar, que quer derramar dons, derramar, deixar Ele agir como Ele bem entender, que nós possamos ser maleáveis na mão do Espírito Santo, do qual Tu enviaste. És Tu que enviaste o Filho, és Tu que enviaste o Espírito. Então que tenhamos a sensibilidade de não cobrar do outro o que nós não fazemos. Então que haja em nós, Pai, o mesmo sentimento que houve em Cristo, de não nos orgulharmos, um orgulho bobo, mas sermos humildes, pensando não menos de nós, mas menos em nós, e dando um espaço em nós para a vida do próximo, para a vida do outro, e considerando os outros melhores, mesmo que ninguém é melhor que ninguém, mas que consigamos considerar, para que assim as fogueiras sejam apagadas, as fogueiras do mal sejam apagadas. Eu oro como pastor, oro como mestre, eu oro como ministro, eu oro na Tua presença, para que esse ministério, ele seja realmente, ele dê um salto de Filipenses para Filadélfia. Que possamos de fato ser aqueles que serão tirados antes que o dia mau venha, que sejam tirados antes que venha, porque deram ouvido à sua voz, e assim, por dar ouvido à Tua voz, nós somos tirados e não vamos ficar na grande tribulação que virá para o mundo como nunca houve. E que assim seja sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha vida. Assim seja sobre a casa, sobre a vida de cada um que está aqui. Não apenas quem está, mas quem este alguém representa. Você e toda a tua família. Assim eu oro, assim eu coloco perante Ti, e assim eu entrego a Ti o governo, para o Espírito Santo que agora está fazendo a obra de Cristo consumada. Cremos, nascemos de novo, a obra do Espírito está em andamento, que sejamos facilitadores para que Ele tenha alegria em trabalhar conosco. Assim eu oro e entrego a Ti, no nome de Cristo, para a glória dEle. Amém. 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 Eita, dá um aplauso a Ele, é muito bom. Ele é Deus. Tem um versículo, eu vou estar nos outros dias, que diz assim: nos últimos dias, que esses dias estamos vivendo, o amor de muitos esfriará. Você já leu isso? O amor de muitos esfriará. Entenda bem essa palavra, o amor de muitos esfriará, não de todos. Muitos, mas não todos. Alguns vivem a verdade subjetiva, e o esfriamento do amor não o pega, continua aquecido. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe vocês, as crianças, abençoe os jovens, abençoe você de casa, sua família, sua casa, o seu casamento, o seu trabalho, o seu sustento. Haja o levantar das vidas e a cura impere, e que haja um novo tempo na tua história. Assim eu oro, assim eu creio para todos nós, e a luz de Cristo brilhe no rosto de todos. Amém? Para você o nosso abraço.